Saudações, meus amigos. Vamos agora à nossa aula de número 9 de criminologia. Na aula de número 8, estávamos estudando controle social, né? Um dos objetos de estudo da criminologia. É o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Dentro de controle social, verificamos que existem duas espécies. A doutrina classifica em controle social informal e controle social formal. E o controle social formal, ele tem três seleções, três filtros que vão se afunilando, né? Primeiro a gente tem a primeira seleção, que é relacionada aqui, vou até voltar o slide, ó, a investigação policial, né? A etapa aqui em que são apurados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do crime, via de regra. Essa investigação ela é feita pela polícia, né? Excepcionalmente, até o próprio Ministério Público ele pode investigar através de PIC, né? Não será inquérito policial, mas será um PIC, procedimento investigativo criminal. E, em sequência, temos o controle social formal de segunda seleção, que se refere ao início, né, ao oferecimento da ação penal ao juiz, a ação penal aí que é conduzida pelo Ministério Público. Então, primeira seleção, investigação, segunda seleção, oferecimento da ação penal. E aí agora, na aula de número 9, vamos analisar a terceira seleção desse controle social formal, que é justamente o processo e a condenação aqui do criminoso, né? Então, a terceira seleção se refere ao quê? A tramitação do processo judicial criminal é uma etapa realizada aqui pelo Poder Judiciário, que em sequência, né, dando continuidade à terceira seleção, temos aí a responsabilização criminal do autor do fato, né, através da pena, né, ou através de uma medida de segurança. E aí, em sequência, o indivíduo, uma vez aí definida a sua sentença condenatória, ele passará aos cuidados da administração penitenciária, que também faz parte dessa terceira seleção, com a execução da sanção penal, né, da pena, né, propriamente dita. Existe, né, uma questão aqui bastante interessante, que é a seguinte: as Forças Armadas, imagina aí uma prova oral, né? Candidato, as Forças Armadas podem ser enquadradas como forma de controle social? Como é que você vai responder essa pergunta? Você vai dizer que de forma majoritária não, porque de forma majoritária as Forças Armadas não se encaixam nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira seleção. Ocorre que há um entendimento doutrinário minoritário que classifica, assim, as Forças Armadas como uma forma de controle social formal. E aí ela classifica as Forças Armadas em qual seleção? Terceira seleção, tá? Terceira seleção. Então, temos a corrente majoritária, que se refere ao processo e à condenação. Então, temos inseridos aí o Poder Judiciário e a administração penitenciária. Polícia Penal poderia estar enquadrada aqui, né, nesse quesito. Mas há um entendimento minoritário que encaixa, na verdade, a terceira seleção como sendo as Forças Armadas, né? O papel aí das Forças Armadas na sociedade. Vamos lá. Questãozinha. Denomina-se segunda seleção a classificação que corresponde ao andamento do processo judicial criminal. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Já tá o quê? Errado, né? A segunda seleção seria o oferecimento da ação penal, né, realizada pelo Ministério Público. O andamento do processo para a corrente majoritária aqui é enquadrada como terceira seleção, dentro do controle social formal, e não segunda seleção, tá? Tá errada essa assertiva. Fiz aqui uma tabelinha, né, para a gente fazer um comparativo. Controle social formal e informal, né? Controle social formal aqui, ó, ele é exercido pelas instituições oficiais do Estado, né? A gente tem polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, administração penitenciária. Ainda há um entendimento minoritário que encaixa aqui as Forças Armadas como terceira seleção do controle social formal. Já no controle social informal, o exercício se dá pela própria sociedade civil no dia a dia, né? Então é a escola, é a família, são os vizinhos, tá? Exemplos, né? Eu já trouxe até aqui, ó. Formal, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. Informal, escola, vizinhos, opinião pública, a mídia entra como informal. O objetivo aqui do controle social formal é garantir a ordem pública, aplicando sanções legais, né? Sanções previstas na lei. O controle social informal é moldar o comportamento, é adequar o indivíduo a um padrão social ali, né? A ele ter ali dentro de si internalizado o valor daquela cultura em que ele sobrevive, em que ele se encaixa, tá? Os instrumentos para alcançar o objetivo do controle social formal são as penas, as medidas de segurança para os inimputáveis que são dotados de periculosidade, né?
as próprias condenações judiciais entram como instrumento. Controle social informal, temos sanções sociais, a própria reprovação moral, o isolamento social do indivíduo pela sua comunidade, as críticas, né, em redes sociais, repreensões dadas pela família, pela escola, certo? A base de atuação do controle social formal é a própria norma jurídica. E a base do controle social informal são normas sociais, que são internalizadas, né, ao longo desse processo de socialização que o indivíduo passa a partir do seu nascimento. Exemplos práticos de controle social formal: investigação, ação penal, julgamento, execução da pena. E do controle social informal é a correção de um filho pela família, a repreensão de um vizinho que tomou um comportamento inadequado, ali uma perturbação do sossego, por exemplo, e o outro vizinho reclamou. Essa seria a nossa comparação aqui, um quadro esquemático bastante interessante sobre controle social, tá? Enquanto o formal protege a ordem, o informal molda o comportamento do sujeito. Questãozinha. A moderna criminologia se dedica também ao estudo do controle social do delito, tendo este objeto representado um giro metodológico de grande importância. Assinale a alternativa correta. A família, a escola, a opinião pública, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social primário. E aí, pessoal? Tem esse controle social primário aqui? Vamos deixar no asterisco aqui. Vamos para a próxima questão. Letra B. A polícia, o judiciário, a administração penitenciária, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social informal. Aqui a gente já sabe que está errado, né? Porque o informal não se refere a instituições oficiais do Estado. Aqui seria o controle social formal, tá? Letra C. A polícia, o judiciário, a administração penitenciária, por exemplo, são instituições encarregadas de exercer o controle social formal. A letra C, que é o nosso gabarito, tá? Polícia, poder judiciário, administração penitenciária, são instituições oficiais do Estado, logo compõem o controle social formal. Tá? Vamos ver as outras, né? Só para desencargo de consciência. Letra D, ó, a família, a escola, a opinião pública, são instituições encarregadas de exercer o controle social terciário. Esse negócio de terciário, primário, isso aí nem existe, né? A gente não viu nada disso. Ele traz uma letra E com família, escola, controle social secundário. Controle social ele se divide em informal e formal. O formal ele tem 3 seleções, 3 filtros. Tá? Primeiro filtro, investigação policial. Segundo filtro, oferecimento da ação penal. Terceiro filtro, processo judicial propriamente dito e a condenação. Né? Consequentemente, com a aplicação da sanção ao indivíduo. Então, primeira questãozinha aqui, gabarito letra C, né? Polícia, judiciária, administração penitenciária, controle social formal encaixou. Próxima questão. Assinale a alternativa que contém o ente que exerce ou fomenta os controles sociais informais sobre a vida dos indivíduos. Ó. Informais. Então, eu vou procurar o que aqui? Ó? Procurar vizinho, escola, família, mídia, opinião pública, tá? Porque é informal. Então vamos lá, letra A, Poder Judiciário, formal. Polícia, formal. Sistema Penitenciário, formal. Ministério Público, formal. Letra E, escola, né? Controle social, informal. Mais uma. Em relação às possibilidades de controle social formal, informal, a alternativa, assinale a correta, né? Dentre as alternativas, assinale a correta. Vamos lá. Letra A. O Estado laico limita a função do controle social informal dos poderes religiosos. Não, né, pessoal? O Estado laico, na verdade, é um Estado leigo ou não confessional. É aquele em que ele não vai limitar, ele não vai influenciar, ele não vai se meter na religião das pessoas. Né? Então, um Estado laico, ele nunca que vai estar limitando a atuação do controle social informal de um poder religioso. Isso não faz sentido. Né? Aí ele não seria laico nesse caso. Letra B. A educação representa a forma de controle social informal. Olha aí, ó, muito provavelmente é o nosso gabarito. A educação está vinculada à escola, à família, à convivência social. Ela pode ser até uma forma de controle social informal. Mas vamos ver as outras, né? Se acha algo mais certo do que essa. Letra C. A ação das polícias, que extrapola seu rol legal de competência, é exemplo de controle social alternativo. Não, né? Letra D. O poder público é o único titular do controle social no âmbito do Estado Democrático de Direito. Tá errado, né, pessoal? O poder público ele vai ter a titularidade do controle social formal, porque são as instituições oficiais do Estado. Mas há ainda o controle social informal,
que é da comunidade, que é da sociedade, não necessariamente do poder público, como uma escola, né? A escola, ela pode ser privada ou ela pode ser pública, né? E o exemplo melhor aqui seria a própria vizinhança ou a família, que não tem nada a ver com o poder público. São as pessoas da própria sociedade que exercem esse controle social informal. Letra E, a família exerce função de controle social idêntica ao controle jurídico. Lógico que não, né? Inclusive, eles estão encaixados em controles sociais diversos, né? A família seria informal, enquanto que o controle jurídico aí poderia ser encaixado aí, por exemplo, o poder judiciário, né? Ele vai estar inserido no controle social formal, lá na terceira seleção, no terceiro filtro. Tá? Então, gabarito aqui, pessoal. Letra B. A educação representa uma forma de controle social informal. Próxima questão. Assinale a opção em que são apresentados corretamente dois exemplos de formas de prevenção terciária do crime. Olha aí, pessoal. Essa questão aqui a gente vai pular, ela está encaixada em um tópico que a gente ainda não estudou, tá? Então essa parte de prevenção do crime, primária, secundária, terciária, é mais para frente. Tá? A gente ainda não viu esse tema, eu vou pular a questão. De acordo com Rousseau, toda sociedade politicamente organizada utiliza o monopólio da força para a manutenção da ordem, da paz social e da harmonia entre seus cidadãos. Entretanto, é sabido que o controle social não depende exclusivamente dos órgãos estatais. Nesse contexto, assinale a alternativa correta quanto ao controle social. Olha aí. Letra A. O controle social formal age primeiro, na sua ineficácia, atua o controle social informal? Não, né, pessoal? É justamente o contrário, né? O controle social informal é que atua primeiro. A família, por exemplo, ela é a primeira etapa ali na vida do indivíduo, né? Desde o seu nascimento. O controle social formal, os órgãos do Estado, né, oficiais do Estado, eles só vão atuar exatamente na ineficácia desse controle social informal. Quando a família não dá conta de moldar o comportamento do indivíduo, a escola não dá conta, né? A própria vizinhança e a comunidade em que ele convive não dá conta, aí age o controle social formal, aplicando aí uma punição a ele, uma sanção legal, para extrair ele daquela sociedade em que ele não conseguiu se socializar, né? Letra B. O comunitarismo, sentimento de comunidade, tem nas pequenas cidades a característica de uma maior aproximação entre seus habitantes, proporcionando assim um maior controle social formal. Não, pessoal, informal. Aqui é a questão da vizinhança, tá? Não é formal, é informal. Vamos ver a outra. Letra C. A família, a igreja e a polícia integram os órgãos responsáveis pelo controle social informal? A família e a igreja, sim, mas a polícia não. A polícia é uma instituição oficial do Estado e encaixa como controle social formal. Letra D. A vizinhança solidária, que configura a solidariedade social e os meios de comunicação em massa, tem sido um importante instrumento no controle social informal. Aí sim, né? Talvez seja a letra D o nosso gabarito. Vamos ver a letra E. São órgãos que integram o controle social formal. Aí ele coloca Ministério Público, certo. Poder Judiciário, certo. E a escola? É errado. Escola é controle social informal. Gabarito realmente é a nossa letra D e a gente viu, né? Essa questão da vizinhança solidária aqui, ó. Ela encaixa aqui no controle social informal. Exemplo prático aqui, ó, programa Vizinhança Solidária, tá? Controle social informal. Beleza? Vamos lá. Fazer a próxima questão. Acabou as questões. Vamos ver um tema novo agora, né? Tá mais para uma questão discursiva, né? Bastante interessante. Imagine você na sua prova oral lá de criminologia e o examinador faz a seguinte questão, né? Candidato, qual a relação entre perp walk, controle social formal e a lei de abuso de autoridade? Aí você cri, né? Primeiro vamos entender o que é esse tal de perp walk aqui, né? Um termo em inglês, não sei nem se pronuncia assim, né? Perp walk. Que ele é, né? É uma prática utilizada aí pelas polícias no mundo todo, né? Principalmente nos Estados Unidos, por isso que o termo está em inglês, né? Ganhou bastante visão nos Estados Unidos, em que uma pessoa presa, ela é exibida publicamente, né? Pelo policial ali, né? Na hora da condução. Geralmente a imprensa, enquanto é escoltada para delegacias ou para tribunais, numa situação de uma audiência, né? A ideia aqui, né? Do perp walk, do policial que faz isso, é enfatizar o constrangimento público
sobre o acusado. Então, por exemplo, poderia ali, por exemplo, conduzir o acusado com a cabeça baixa, conduzir o acusado até com uma camisa na cabeça para ele não ser identificado tão facilmente pela mídia, né? Pelas pessoas ali ao redor, mas não, o policial faz questão de andar devagar e levantar o acusado, né, para que todos saibam que ele foi o indivíduo preso que praticou aquele determinado crime, tá? Então, perp walk é isso, né? É esse constrangimento, é esse dolo aí, né? Na, na condução feita pelo policial com a intenção de exibir publicamente o preso, beleza? E qual é a relação desse perp walk com o controle social formal? A gente viu o controle social formal é a atuação das instituições, né, que buscam manter a ordem, que buscam evitar e reprimir a prática do crime. Tá? Então, o perp walk, a relação dele com o controle social formal é que ele é praticado pela polícia, que está ali na primeira seleção do controle social formal. E qual é a relação entre isso tudo e a lei de abuso de autoridade? É que a lei de abuso de autoridade de 2019, no seu artigo 13, ela prevê como crime de abuso de autoridade, tá? O seguinte fato: constranger o preso ou o detento mediante, aí coloca aqui nas situações, violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência ao que é inciso 1, exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, tá? Então, juntando essa salada de frutas aqui, né, o termo aí, perp walk, a parte de controle social formal e a lei de abuso de autoridade, a gente vê que o perp walk é uma forma, né, aqui, ó, de controle social formal que, quando realizado de forma abusiva, viola direitos e garantias fundamentais, sendo passivo de punição aí pela lei de abuso de autoridade. Tá? A lei de abuso de autoridade que criminaliza essa exposição do preso. Né? A polícia tem que entender, os policiais, né, tem que entender que o preso ele não é um peixe que você pescou lá no rio e você vai ficar exibindo, por exemplo, no seu Instagram, nas suas redes sociais, como um troféu ali que foi alcançado. Né? Isso aí não é algo estimulado pelo Estado. Tanto é que você pode ter a sua conduta enquadrada como abuso de autoridade. Exibir o preso, exibir o corpo do preso à curiosidade pública, mediante uma violência, uma grave ameaça ou redução da capacidade de resistência desse indivíduo, configura justamente esse artigo 3 da Lei de Abuso de Autoridade. Tá? Vamos lá? Classificação da criminologia, né? Entramos em um outro tópico. Aqui é basicamente a leitura de conceitos. Né? A gente tem aqui ao menos 5 conceitos que a gente tem que guardar para a nossa prova de criminologia. Primeiro, o conceito de criminologia científica, né, que é o que a gente está estudando desde o início aqui, né, que é o conceito propriamente dito da criminologia. Criminologia, a gente viu, né, uma ciência autônoma, empírica, interdisciplinar, que tem por objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, buscando a prevenção e o controle da criminalidade. Essa é a criminologia científica, a parte teórica. Né? A criminologia aplicada é quando você coloca na prática, né, os estudos aí da teoria, da criminologia científica. Então é a aplicação pelos operadores, né, da norma, dos conhecimentos que ele alcança através da criminologia científica. Criminologia acadêmica, aí é a sistematização do saber criminológico para fins pedagógicos e didáticos. É basicamente o que a gente está fazendo, né, expondo aqui as teorias. Criminologia acadêmica, que acontece nas faculdades, nas escolas, nos cursinhos. Criminologia analítica verifica o cumprimento do papel das ciências criminais e da política criminal. Né? Então, ela analisa as ciências criminais propriamente ditas, né? O próprio direito penal, a política criminal e a própria criminologia, verificando se o papel delas está sendo alcançado, né? O objetivo está sendo alcançado. E, por fim, né, a criminologia crítica dialética é a criminologia relacionada ao marxismo, né, ao comunismo, né, a criminologia de base marxista que nega o capitalismo e entende que a classe trabalhadora ela é que é o alvo preferencial do sistema punitivo, né, para a manutenção do status quo, em que enquanto o mundo for capitalista haverá criminalidade, haverá opressão aí da classe trabalhadora que é enquadrada aqui como criminoso. Vamos lá, questãozinha sobre a criminologia crítica, que é essa última aqui que a gente viu, ó, a dialética, né, a criminologia que nega o capitalismo, marxista. É correto afirmar que também é conhecida como microsociologia ou teoria da contenção? Não. Gabarito aqui, ó, pessoal, é
Letra C, né? Nova criminologia ou criminologia radical, tá? Nova criminologia, criminologia radical é o nosso gabarito. Então, veja, uma questão que cobra basicamente conceito, né? Isso não é de conhecimento nenhum, mas cai em concurso. A criminologia crítica é a mesma coisa que nova criminologia ou criminologia radical. Vamos lá. Ramificações da criminologia agora. Temos criminologia da reação social, estuda os processos de criação de normas penais e sociais relacionadas ao comportamento desviante, né, comportamento criminoso. Criminologia organizacional, além do processo de criação das leis, ela compreende a violação a essas normas e as formas de reação, né, seja social ou institucional. Criminologia clínica ou microcriminologia, aqui você vai sempre atrelar a pessoa do apenado, do criminoso, né, do ressocializando aqui, né? Essa área da criminologia, ela é como se fosse a aplicação prática, ela, como se fosse não, ela é, né, a aplicação prática das teorias da criminologia no mundo fático, né, no ser, né, na pessoa do apenado aqui. Ó. Vai investigar a dinâmica de sua conduta criminosa, a personalidade, seu estado perigoso, fazer um diagnóstico, analisar as perspectivas de desenvolvimento futuro desse diagnóstico, né, estabelecer ali um prognóstico, propor e perseguir estratégias para intervir, para superar, para conter uma possível reincidência do indivíduo, é o tratamento. Tá? Criminologia clínica ou microcriminologia clínica, no sentido de aplicação prática. Criminologia verde, né? Green Criminology, estuda a responsabilidade penal das pessoas jurídicas pelos crimes ambientais, né? Lembrando que, atualmente no Brasil, a pessoa jurídica ela pratica crime, sim. O crime que ela pratica aqui é o crime ambiental, tem previsão na Constituição e existe norma trazendo essa conduta, né? A própria lei de crimes ambientais. Visa proteger a biodiversidade e também tem influências, ó, marxistas, né? Ela bebe da nova criminologia, da criminologia marxista que nega o capitalismo a todo tempo. Aí tem a criminologia aqui, ó, verde, né? Um outro conceito, né? Criminologia verde, numa parte da doutrina voltada à responsabilização da pessoa jurídica por crime ambiental, e uma outra doutrina entende criminologia verde como a vedação dos chamados delitos verdes, né? A lavagem de capital com a utilização do meio ambiente, né? O greenwash, né? A gente vai falar melhor dessa área aqui da criminologia verde, tá? Olha a questãozinha. Com relação à definição de criminologia clínica, lembrem, criminologia clínica, microcriminologia, aplicação prática das teorias da criminologia na pessoa do apenado, do criminoso. E será estabelecido um diagnóstico e um prognóstico, evitando a reincidência. Então vamos lá. Ele quer a correta sobre essa criminologia clínica. Letra A. Vale-se dos princípios e métodos de investigação médico-psicológico para prevenir a reincidência criminal? Talvez já seja nosso gabarito. Né? Vamos ver as outras. Ó. Tem como objeto de estudo o crime, o delinquente. Não, aqui não é clínica, né? Aqui é a criminologia científica. A criminologia teorética, né? Teorética não, porque a criminologia ela não é teorética. A gente viu isso no início. Mas seria a parte teórica aqui, né, da criminologia. Letra C. Tem enfoque nos reflexos do racismo estrutural. Nada a ver. Letra D. É baseada no paradigma da reação social. Introduz o conceito criminológico criminoso nato. Não, isso aqui é escola positivista. Né? Letra A, o nosso gabarito, pessoal. Vale-se de princípios e métodos da investigação médico-psicológica para prevenir a reincidência criminal. O que interessa aqui é a aplicação aqui na vida do apenado. Né? Olha aqui, ó, a nossa criminologia verde. Né? Criminologia verde, ela traz um conceito aqui bastante interessante, que é o greenwash, né? Seria esse greenwash, né? Lavagem verde, né? Isso aqui é a prática realizada por algumas empresas, algumas pessoas jurídicas, né? Enganosa, né? Que fingem ser sustentáveis para melhorar a sua imagem. Então é uma falsa sustentabilidade. Olha aqui, ó, que imagem legal, né? Somos sustentáveis e destruindo o meio ambiente. Então é tido, né, pela criminologia como um crime corporativo e as empresas o praticam visando evitar responsabilidades legais e sociais. É uma maquiagem, né? É uma fraude. O impacto aqui, ele é de todo gênero. Primeiro, social, porque engana o consumidor, que acha que está consumindo um produto que é sustentável. Gera-se uma desconfiança pública, as pessoas passam a desacreditar de outras empresas, e já que essa estava mentindo, nada impede que outra minta também. E há um desvio, né, de recursos, de verdadeiras ações verdes. Então o Estado, às vezes, dá um estímulo à empresa que é verde, né, que é sustentável. Isso acaba tirando o estímulo de outra empresa que verdadeiramente é sustentável, já que aquela é enganosa. Né?
Então, nós temos aí o greenwashing na criminologia, né? Prática enganosa de empresas que fingem ser sustentáveis para melhorar a sua imagem na sociedade, sua imagem corporativa. Fazer questão. Sobre um ramo da criminologia denominado criminologia clínica, é correto afirmar que, lembra da criminologia clínica, né? Olha como isso cai, a questão do apenado, do preso, tá? Letra A. Se vale dos conhecimentos da medicina para esclarecimento dos fatos relevantes à justiça. Não, isso é medicina legal, né? Letra B. Se vale da dogmática do direito penal. Nada. Letra C. Defende a extinção do sistema penal ou da pena de prisão. Está mais para criminologia marxista. Letra D. O seu campo de trabalho é o cárcere e a vida do encarcerado. Olha aí que legal. Gabarito, letra D, né? Gabarito, letra D. Criminologia clínica vai estar relacionada a criar um diagnóstico e um prognóstico da pessoa do apenado, tentando evitar a reincidência e aplicando a parte teórica aí da criminologia. Próxima questão. Sobre a nova vertente criminológica chamada criminologia verde, é correto afirmar que, vamos lá, apenas as pessoas físicas e jurídicas são consideradas vítimas dos danos ambientais, sendo que os animais e o ecossistema são considerados bens jurídicos tutelados pela legislação pertinente. É bem isso que fala a criminologia verde, né, pessoal? Letra B. Para os estudiosos desse segmento criminológico, os estados e corporações são vistos como os principais responsáveis pelas degradações ambientais. Talvez seja a letra B. Vamos ver as outras questões. A subnotificação de crimes ambientais, que são aqueles que não chegam ao conhecimento da polícia, é denominada cifra cinza. Não, pessoal. A gente ainda vai ver, né, a questão das cifras, mas a subnotificação de crime ambiental não é enquadrado como cifra cinza, né? Eu vou até tentar encontrar aqui essa parte das cifras para a gente dar uma adiantada, mas se bem que está bem avançado a questão das cifras, mas não é cifra cinza a questão dos crimes ambientais. Letra D. As pesquisas baseiam-se na visão antropocêntrica que caracteriza a criminologia tradicional. Não, nada disso. Letra E. O objeto de estudo restringe-se ao conceito de crime ambiental e a análise do dano ambiental. Também não, né? Gabarito aqui da nossa questão sobre criminologia verde é que, para os estudiosos desse segmento criminológico, os estados e corporações são vistos como os principais responsáveis pelas degradações ambientais. Esse é o gabarito. A criminologia verde ela se preocupa aí justamente com as pessoas jurídicas, né? Gerando a destruição do ambiente. Né? E para direito ambiental é meio ambiente, embora seja redundante essa terminologia. Vamos continuar. Questão, né? É uma ciência interdisciplinar que visa analisar o comportamento criminoso e estudar estratégias de intervenção junto ao encarcerado, preso, as pessoas envolvidas com ele com a execução de sua pena. Busca conhecer o encarcerado, preso, como pessoa, conhecer as aspirações e as verdadeiras motivações de sua conduta criminosa. Que criminologia é essa que se preocupa em estudar o preso, o apenado, o encarcerado? É a clínica, né? Letra B. Né? Cai muita questão perguntando sobre essa criminologia clínica, né? Ou microcriminologia, que é a aplicação prática da criminologia na vida do apenado. Vamos lá. Criminologia verde e ecocídio. Que danada é ecocídio, né? Dentro aí ainda do estudo da criminologia verde. Ecocídio é a destruição extensiva de ecossistemas naturais, a tal ponto que sua capacidade de regeneração e sustentação da vida é comprometida. A criminologia verde ela se preocupa com o ecocídio, especialmente como um crime aí que afeta desproporcionalmente as regiões mais pobres e mais vulneráveis do mundo. Então é a destruição daquele ambiente de uma forma que ele nem consegue se regenerar. Tá? Essa crítica que é o ecocídio está muito vinculada, além da criminologia verde, né, com a crítica ao próprio capitalismo, né, essa nova criminologia. Por quê? Porque, via de regra, as empresas, as grandes corporações praticam isso sempre visando o lucro, né, visando o capital. Tá? Então, atentem aí ao conceito de ecocídio, que é a destruição do ecossistema, de modo que ele nem consegue se regenerar após essa destruição. Criminologia do desenvolvimento, ainda dentro da criminologia verde. Né? É um termo, né? Criminologia do desenvolvimento, criado por Peterson, Leber, LeBlanc e Moffitt, esses 4 doutrinadores aqui dentro da criminologia do desenvolvimento. E esse ramo da criminologia verde consiste no estudo das variáveis do comportamento criminoso ao longo do desenvolvimento da vida do indivíduo. Vai de acordo com a sua idade, fase de crescimento,
Considera, dentre outras circunstâncias, as experiências pessoais, a idade em que ele iniciou a vida criminosa, e a intenção aqui sempre, né, é prevenir a criminalidade. Então, a criminologia do desenvolvimento, dentro da criminologia verde, admite influência de fatores biológicos e genéticos na conduta delitiva do indivíduo, a partir ali da interação com elementos ambientais, o ambiente que cerca o sujeito. Então nós temos aspectos biológicos, genéticos, ambientais, né? E a interação entre eles é o que molda o desenvolvimento e o comportamento do sujeito. Essa é a criminologia do desenvolvimento. A base aqui é o estudo do indivíduo enquanto ser, né? Do início de sua vida até o final. Sociologia criminal. A gente vai avançando, né? No tempo. A gente viu a parte da antiguidade lá, né? Com a lei do talião. E aqui a gente vai estudar especificamente agora um novo tema, né? Sociologia criminal. O que mudou a partir de 1960, quando ela teve o boom, né, da sociologia criminal. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, pessoal. Então, até a próxima aula, a nossa aula de número 10.